Minha mãe não sabe ler nem escrever, mas isso não a privou de educar 5 filhos. Ela cuidou das suas vacinas, das consultas médicas, das matrículas escolares. O analfabetismo da minha mãe não a privou de nos dar educação. No entanto, o analfabetismo da minha mãe a privou de muitas situações. Ela chegava no supermercado, ia na gôndola e via um produto, ela tinha que perguntar para alguém o valor daquele produto e ela tinha que acreditar na informação que lhe era dada. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, não esse conhecimento das letras e dos números, mas o conhecimento sobre quem é Deus. E aqui nós temos uma séria advertência da parte de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus estava sendo desencaminhado sobre o amor e a misericórdia de Deus. Querido amigo, querida amiga, quando nós vemos o povo de Deus, popularmente a gente conhece o povo como sendo 12 tribos de Israel. Mas o povo de Deus é formado por 13 tribos. Porque 12 tribos receberam as terras, mas uma tribo ficou encarregada de transmitir os grandes feitos de Deus para as 12 tribos. Então uma tribo se ocupou em estudar a palavra de Deus e transmitir a palavra de Deus. Aí aqueles que trabalhavam na terra, na sua correria do dia a dia, eles mantinham essa 13ª tribo, para que eles pudessem se ocupar dessa tarefa tão especial e tão essencial, ensinar sobre as coisas de Deus. Então um povo que estava ocupado 6 dias a semana, 6 dias, 12 tribos estavam ocupadas com seus afazeres diários. Mas no 7º dia, esse povo ia lá, ouvia a respeito de Deus. Nas festas especiais que Deus também instituiu, o povo ia para aprender sobre Deus. Mas o fato é que muitos sacerdotes passaram a liderar o povo de Deus para longe de Deus. E justamente por enganar as pessoas ou por não ensinar verdadeiramente sobre Deus para com as pessoas, essas pessoas acabaram caindo na prostituição, assim como era a situação de Gomer, uma prostituta com quem o profeta se casou. Interessante ver o povo, por não conhecer mais o amor de Deus, se afastar cada vez mais de Deus. Mas era um povo que só foi enganado por quê? Porque era muito semelhante aos analfabetos. Precisavam acreditar naquilo que elas ouviam da parte daqueles que tinham conhecimento dessa parte. Mas aqueles que conheciam a respeito de Deus, o que eles fizeram? Infelizmente, acabaram desencaminhando o povo. A exortação, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, é uma exortação de amor da parte de Deus. Sim, uma exortação de amor da parte de Deus. Voltem ao verdadeiro conhecimento, voltem ao verdadeiro amor. Deus amava o seu povo, assim como Oséias amou Gomer. Ele foi e comprou Gomer de volta. Capítulo 3, 30 moedas. Ele pagou o preço, o valor de um escravo por Gomer, para poder ter ela de volta. E é esse o amor de Deus para com o seu povo. Tanto que nós vemos Judas entregando Jesus por 30 moedas de prata no Novo Testamento, destacando o valor pelo qual Jesus foi entregue para nos comprar para o próprio Deus. O povo já não sabia mais quem era Deus, o povo já não conhecia o amor de Deus. E assim, ao invés de estarem ligados a Deus, eles, por causa de não conhecerem mais o amor de Deus para com eles, estavam se afastando cada vez mais de Deus. Quando termina o capítulo 3 do livro de Oséias, não é possível dizer que tipo de esposa Gomer se tornou. Mas uma coisa eu sei: o amor transforma. E possivelmente nós tivemos a partir dali um novo casamento entre o profeta Oséias e Gomer. Só o amor transforma. E sem o conhecimento do amor de Deus, o povo passou a produzir mentira, assassinato, roubo e adultério. E por amor, Deus estava oferecendo ao povo uma chance de arrependimento, uma chance de restauração. A exortação, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, visa mostrar a fidelidade, a misericórdia de Deus. Vamos fazer o inverso? O meu povo está sendo edificado
porque possui muito conhecimento sobre o amor e a misericórdia de Deus. Se uma pessoa analfabeta, ela consegue educar filhos, imagina uma pessoa com muita instrução, o quanto mais ela poderá fazer. O progresso dos seus filhos será e é um outro progresso. A culpa de destruição não é de Deus, mas é da ignorância espiritual das pessoas que estavam e estão sendo muitas vezes orientadas espiritualmente por líderes que nem sequer conhecem esse grande amor de Deus. As palavras, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, evidencia um desafio diário que nós temos. E o desafio diário é estar em comunhão com Deus. Mas para estar em comunhão com Deus, eu preciso saber que Deus é esse. E eu preciso descobrir que Deus me comprou, assim como Oséias comprou a prostituta Gomer. Quando Deus acusa com a sua lei, o objetivo de Deus é um objetivo amoroso, porque ao acusar o nosso pecado, Deus nos convida ao arrependimento e assim nos promete o seu perdão. O diabo, ao contrário, ele conduz ao pecado e depois de ter conduzido o pecador ao pecado, ele usa a lei de Deus para acusar o pecador, mas atormentar o pecador e fazer com que esse pecador não veja mais esse Deus misericordioso, esse Deus amoroso, esse Deus que está sempre disposto a perdoar. O diabo não quer que as pessoas conheçam a Cristo, e Paulo escreveu isso lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O povo de Deus no Antigo Testamento foi levado ao cativeiro babilônico, por quê? Para aprender sobre o amor de Deus. Confira lá Isaías 6,13 dizendo sobre isso. No discurso de despedida, o próprio Senhor Jesus, ele disse: e a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviastes ao mundo. Ainda há tempo. Na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreveu: hoje é o dia de ser salvo. Deus nos convida ao arrependimento. Deus nos convida para voltarmos a Ele. E tudo que Ele faz é nos esperar de braços abertos para nos perdoar. Mesmo que aquele povo estivesse prostituído como estava, mesmo que o povo de hoje esteja prostituído como muitas vezes está, Deus o aceita de volta, assim como Oséias aceitou Gomer. É terrível se afastar de Deus. Por quê? Porque Deus é o único que ama o pecador. E o seu amor é tão grande que Ele enviou Jesus para salvá-lo. Se o pecador for afastado desse Deus amoroso e misericordioso, ele perderá não só a sua vida, mas também a sua alma. Querido irmão, querida irmã, como é bom ouvir essa exortação tão especial do profeta. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento desse Deus amoroso e misericordioso. Deus te abençoe, um forte abraço, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.